O mais estranho assim, do ponto de vista do Vasco é que você percebe alguns vascaínos felizes por não terem perdido, né? Isso diz muito sobre o momento difícil do clube, né? Já se contenta em não perder. E antes do jogo havia muita preocupação entre os vascaínos por conta da goleada que o Flamengo aplicou no Juventude, mas ontem voltou ao normal, né? O normal do Flamengo é perder gol, não é fazer gol. E isso é muito preocupante. O Léo Jardim fez uma grande atuação, mas quando o arremate é perfeito, não tem goleiro que defenda, né? Então, se você tem várias oportunidades e o goleiro faz várias defesas, é porque todas as bolas foram defensáveis. Isso é óbvio. Então, você precisa de um gol. Você tem várias finalizações, 17 finalizações no jogo, né? Fora jogadas em que não finalizaram, sabe-se lá por quê. Há uma oportunidade do arremate e não arremata. Aconteceu com o Michael, com a Arrascaeta, com outros. Então, você teve várias chances. Um chute perfeito, um chute bem dado, que você ganha de 1-0. Agora, várias finalizações muito boas, mas todas defensáveis. Até a cabeçada do Pedro, sensacional, foi uma bola defensável, não por culpa do Pedro, pelo contrário, ele conseguiu cabeçar de forma espetacular e o Léo Jardim foi ainda melhor. Mas não é possível que o time não consiga chutar uma bola no gol indefensável, quando o goleiro está inspirado, para você ganhar de 1-0. E isso se repete de forma exaustiva nos jogos do Flamengo. O jogo do Juventude foi uma exceção, o jogo do Grêmio também, que teve um gol cedo, e foi o que vimos ontem, né? E o que me chama a atenção é que na coletiva o Felipe Luiz fala, por exemplo, o Michael, a torcida questiona muito o Michael, né? Teve uma bola no primeiro tempo que ele cortou o adversário, na hora de chutar ele foi driblar mais um, não chutou, por exemplo, né? Então ele acerta algumas jogadas, mas erra algumas outras, tomadas de decisão ruins, e a torcida critica. Algum colega perguntou sobre o Michael. Não, ele se esforça, ele faz tudo o que eu peço. Bem, então ele pede para não fazer gol? Ele pede para não dar um passe decisivo? Porque não consegue fazer. Mesmo com todo o volume, o Vasco não jogou bem, o Vasco não se defendeu bem, o Vasco dá espaços, nossa, quanto espaço, e o Flamengo não sabe aproveitar. Isso é grave. Se convencionou que o trabalho do Felipe Luiz é espetacular, recebe muitos elogios. O trabalho do Felipe Luiz começou de forma realmente sensacional, mas é um trabalho ainda muito no começo. E agora chegou o momento de se provar. Então é preciso mais, é preciso corrigir a questão das finalizações. Não dá para esperar que só o Pedro resolva. Ontem teve uma bola aos 44 do segundo tempo que o Arrascaeta recebeu dentro da área, tinha um homem na marcação a uma distância de uns 2 metros, 1,5 metro, 2, estava a distância, dava para ele cortar e bater. Ele rodou para o Pedro, cercado por 3 adversários. Por que ele não chutou para o gol? Não era a condição ideal? Claro que não. A condição ideal é o goleiro amarrado atrás do gol, como diria o Apolinho, né? E sem ninguém marcando. Aí é a condição ideal. Mas você tem que tentar. Tem que tentar. E ele vem de boas finalizações e gols. Não chutou. Por que não chutou? Isso tem que ser discutido. Pegar o vídeo, mostrar, trazer o jogador. Por que você não chutou aqui? Essa bola é para chutar. Eu quero que você chute. A não ser que o Felipe não queira que ele chute. Aí está todo mundo errado, né? O que não dá é o Felipe minimizar. Não estou dizendo que ele tem que criticar, que as pessoas são às vezes meio obtusas na hora de entender uma crítica. Quando eu falo que ele, na coletiva, quando fica minimizando, elogiando, porque o jogador fez tudo que o treinador pediu, mas não fez tudo que a gente vê que é necessário para o time vencer, não adianta, faz isso, marca aqui, joga ali, joga para essa fase aqui do campo, tudo, vem entre linhas, recebe a bola, faz, beleza. O cara executou tudo, mas e o acabamento da jogada quando tem a oportunidade do gol? Não fez? Então não fez tudo o que foi pedido. Porque embutido nos pedidos do técnico tem o quê? Vamos ganhar o jogo, é óbvio, né, gente? Que é o objetivo final de qualquer time de futebol. Então não adianta ele ficar só minimizando. Mas não significa que ele tem que criticá-los. Lá no ambiente interno pode até ser, aí é com eles. Mas na coletiva que ele dissesse pelo menos, olha, eu gostei da atuação nisso, mas estamos errando muito sim na finalização. Mas temos que chutar mais no gol, sim, por que não? Por que não? Ou ele pensa diferente? Porque quando pergunta das finalizações, ele sempre faz um elogio. Há um aspecto positivo na atuação dos jogadores. Mas quando você está falando sobre isso, é sobre um aspecto negativo, que é isso que ele tem que tratar. E isso ele tem que corrigir. No jogo de terça-feira contra a LDU, o Flamengo não pode perder. Se perder, vai ficar meio ruim a situação na Libertadores, precocemente. Olha que situação, precisando de vitórias seguidas. Não vai estar eliminado, mas vai ter que capinar sentado. Nesse jogo, na altitude, primeiro tempo, teve oportunidade, não pode errar. Porque você tem que fazer, tiver a chance de fazer vantagem no placar, tem que fazer, porque o segundo tempo sempre é mais complicado, justamente por conta da altitude. O Flamengo não terá o De La Cruz, o Gerson e o Alexandre, que não viajam. O De La Cruz, o Alan, o Gerson vai, e o Alexandre. O Alan e o De La Cruz, por condições orgânicas deles, que eles não se adaptam na altitude, tem problemas, e o Alexandre está lesionado. Então não terá esses 3. Ou seja, a dupla de volante vai ser o quê? Everton Araújo,
e Pulgar? Ou vai jogar o Gerson mais ali centralizado, o Luiz Araújo na ponta? Como é que ele vai fazer? Temos aí essa dúvida, né? Algumas dúvidas sobre a escalação. Então, achei que ontem assim, foi um dia muito preocupante, porque o Vasco não jogou bem, teve o começo bom de jogo, bola na trave, teve a grande chance do Nuno Moreira. É a mesma coisa, vamos analisar a atuação do português do Vasco. Ele pode ter tido virtude no jogo, mas no lance capital ele não fez o gol. A chance do Vasco era aproveitar aqueles momentos do primeiro tempo e fazer a vantagem do placar e sustentar e torcer para o Léo Jardim estar inspirado. Estava inspirado, sustentou o placar de 0-0. Não venceu porque a grande chance o Nuno perdeu. Cara a cara. Porque foi um chute defensável. E o Rossi defendeu. Se ele chuta bem, ele tira do goleiro e faz o gol. Ele estava com a bola dominada. Ele cortou o Wesley e ficou frente a frente com o goleiro. Incrível o gol perdido. Grande defesa do Rossi, mas, convenhamos, a condição toda era do jogador do Vasco. Essa era a possibilidade do Vasco. O Vasco não é treinado, o Carlinhos não é bom. O time dá espaço, assim, muito espaço. O Flamengo jogava à vontade e, incrivelmente, não conseguiu fazer um gol. E isso não pode ser tratado dessa maneira, como se fosse uma coincidência. E o Felipe Luiz agora é o técnico, ele é o chefe dos caras. Então, sabe, as entrevistas dele são muito elogiadas, quando ele está no modo sincerão, fala as coisas e tal, mas ninguém aqui está dizendo que tem que criticá-los publicamente. Mas tem que admitir, tem que falar sobre isso. O que ele vai fazer para mudar isso? É ele que tem que resolver junto com os atletas. Não é possível que um time que tem bons jogadores, né, decisivos mesmo, não são tantos, né? Assim, aquele cara que resolve o jogo. Mas estou falando de várias ocasiões de gol, para fazer um mísero gol, gente. 17 finalizações, 7 no alvo, várias defesas do goleiro. Então, realmente não dá para entender. Não dá para entender. E o ingresso ontem custou, preço médio, deixa eu ver aqui o preço, foi R$ 93. Os caras estão de brincadeira. Eu acho, não tenho certeza, não tenho informação, mas acho que foi o Vasco que definiu o valor, porque o mando foi do Vasco da Gama ontem no Maracanã, tinha hino do Vasco, essa coisa toda, né? Porque o Vasco estava como mandante, que é muito justo que seja assim, mas acho que foi R$ 93, estou até confirmando aqui. Só um minutinho. Isso mesmo. Ou não. 89, perdão. R$ 89,35. Ele foi de quase 80 no Flamengo e Juventude e ontem 90 praticamente. R$ 89,35 o preço médio do ingresso. Menos de 40 mil pessoas. Não dá, o cara não tem dinheiro para isso, gente. Quando o preço médio é esse, significa que associados pagaram menos, 20, 30, 40, o cara que é sócio, que paga uma grana por mês, né? E uma massa ali pagou R$100 e tantos, R$200, sei lá quanto. Tem ingresso até de R$500. Então você tem aí o ingresso médio de quase R$90, R$ 89,35. É muito caro, é muito caro. Os caras pensam, esses dirigentes, em geral, eles acham que eles comandam clubes da zona do euro, sabe? Que o pessoal aqui no Brasil ganha em euro. É isso que eles imaginam. Pode ser até que eles gostem de ir para lá, para a Europa, que passeiem, como você que está aí em Barcelona, mas o torcedor não ganha em euro, ganha em real. Mandei para vocês aí uma frase do Michael, é curtinha, se a gente puder mostrar seria bom. É uma frase que vale um comentário. Sobre o Gerson também, esse jogadoraço, a gente tem que questionar um pouquinho o seu Gerson, né? Um jogadoraço que não faz gol, o cara que atua ali perto, entra na área toda hora e não faz gol. Será que ele é um jogadoraço? Ou será que a gente está se contentando com menos do que ele tem que oferecer? Para pensar, acabou de renovar o contrato. Oi. Eu acho um jogadorzaço, tá, Mauro? Mas realmente está perdendo muito gol. Também, isso, ele perde gol mesmo. O Flamengo perde muito gol, né? Uma coisa até antiga do Flamengo, né? Não só no comando do Felipe e nem só no ano passado, retrasado, é uma coisa até bem antiga do Flamengo. Na época ainda que tinha o Gabigol, e o Gabigol, mesmo quando ele fazia muito gol, ele perdia muito gol também. É uma coisa que já tem muito tempo que o Flamengo sofre com isso. E o Michael, assim, do Gerson a gente pode realmente esperar mais e deve esperar mais. Mas o Michael vai ser isso aí, sempre foi mais ou menos assim, né? Ele é um cara que briga, que luta, aí tem alguns momentos que ele tá um pouquinho melhor, tá um pouquinho mais confiante, ele faz mais gols, aí tem um momento que ele cai de produção, que ele perde muito gol, que ele erra muita tomada de decisão. Então, ele é esse tipo de jogador. Eu não acho que vai ser muito melhor, né? Vai ter um momento de confiança, como está acontecendo essa semana com o Ferreirinha, por exemplo, do São Paulo. Acho que são jogadores até meio parecidos, né? O Ferreirinha mais habilidoso, o Michael mais raçudo, mais brigador. Mas são jogadores assim, que vão errar muito, que vão ter vários momentos de baixa e um ou outro momento que aí faz um gol, ganha confiança, faz gol 2, 3 jogos seguidos, aí depois cai de novo.
não vai sair muito disso, não. Ele sempre foi mais ou menos isso aí. O Gerson, você sempre pode esperar mais. O Arrascaeta, você pode esperar mais. O Pedro, quando estiver inteiro, você pode esperar mais. E o Pedro ontem quase faz um gol. A defesa que o Léo Jardim fez na cabeçada do Pedro é fantástica. Acho que foi a grande defesa do jogo e uma das grandes defesas aí que eu vi nos últimos tempos. Mas o Michael vai ser isso aí. E o que não é necessariamente um jogador ruim, é um jogador normal, um jogador comum. Como quase todos os pontas do Flamengo são mais ou menos isso aí. Aí dependendo da fase de cada um, uma característica um pouco diferente de cada um, que encaixe no que o Felipe quer para cada jogo, ele usa um ou outro. Mas eles são mais ou menos parecidos. O que o Michael disse, está na postagem do Mauro, que ele mandou aqui pra gente, é o seguinte: Michael, 2 pontos. Complicado falar de fora, né? Lá dentro é mais difícil, disse o Michael. Aí a postagem do Mauro César Pereira, ó. E aí o Mauro diz: ora, por isso ele e seus colegas de time ganham salários altíssimos, para fazer o mais difícil. Se for para perder gols, poderiam contratar atacantes baratos. É cada uma. Foi essa sua postagem sobre a declaração do Michael, né, Mauro? Isso aí é uma brincadeira. Acho que o jogador tem empresário, tem advogado, tem assessor, tem família, tem chefe no clube. Alguém tem que falar: amigo, assuma suas responsabilidades. Ah, de fora é fácil falar, sim, de fora é mais fácil falar, mas por isso que você está dentro do campo, joga no Flamengo, veste essa camisa e ganha um dinheirão para fazer o difícil. Eu não saberia fazer o gol, mas eu não sou jogador de futebol, nem tenho mais idade para isso, nem quando tinha a idade do Michael. Agora, se você está dentro de campo, você ganha, isso não tem cabimento, gente. Não tem cabimento. É como, sei lá, um grande cantor vai se apresentar num show para milhares de pessoas. Aí ele fala: não, aqui é difícil cantar. Sim, mas você está aí para isso. As pessoas pagaram para você ver. Então você tem que estar com a garganta em dia, tem que estar pronto, saber a letra da música e tem que cantar bonito. Senão não tem sentido. Ora, bolas. Quem faz coisas difíceis e bem, né, coisas que geram grande repercussão, seguido por muita gente, ganha bem. Cantores, atores, jogadores, atletas em geral, para fazer o difícil. É realmente impressionante. Ah, não, de fora é falar. Não, tem que falar de fora, que nós analisamos, o torcedor também, o que está acontecendo em campo. E aí você... De fora também é fácil elogiar, Michel. Quando você joga bem, faz uma boa partida, de fora também é fácil elogiar, mas aí o que é um reconhecimento de um trabalho bem feito de alguém que é bem remunerado para isso. Sabe, a gente tem que se ligar mais nessas coisas. O jogador de futebol de time grande, que ganha muito bem, mas muito bem, tem que entregar muito. Tem que entregar muito. Vamos parar com esse negócio. Agora é assim, o jogador se envolve numa enrascada, ele tem que ser orientado. Não sei o que, não, de fácil. Mas peraí, gente, qual é a responsabilidade dos caras, então? Só ganhar uma fortuna? Tem que entregar. Jogar com vontade, jogar com disposição e ser competente. Não basta só correr e fazer o que o técnico pede. Tem que ser competente. No caso, quem atua no ataque, definir as jogadas bem, fazer os gols, dar o passe para o gol, sabe? Abrir a defesa adversária. É essa a missão dos caras. Por isso que eu falei agora do Gerson. Eu acho o Gerson um ótimo jogador. Mas o fato dele ser tão deficiente nas finalizações é, sim, algo que pesa numa avaliação global, assim, mais abrangente, melhor dizendo, do que ele pode oferecer, do que ele oferece. Ele chega toda hora em condições. Ontem foram 4 arremates dele. 4. Teve 4 possibilidades de marcar. Inclusive no começo do jogo, chutou lá nas nuvens. Então, o que está errado ali? Fica nervoso, não finaliza bem? O que falta para ele? É ele que tem que trabalhar, corrigir isso, analisar, rever o lance. Mas outro dia ele saiu de campo após o jogo contra o Central Córdoba e o Marcelo Corrêa, repórter, fez uma pergunta para ele se era difícil, mais difícil para ele, se foi ruim para a atuação dele ter entrado em campo já perdendo por 2-0. E a pergunta foi: eu joguei tão mal assim? Nem falaram que ele jogou mal. Quer dizer, parece ter uma dificuldade aí com a crítica, é isso? Pelo amor de Deus. E esse pessoal está muito acostumado só a elogio. Elogio quando merece e a crítica quando merece. Não tem agenda positiva no Flamengo, rapaziada. Isso tem em outros lugares aí. No Flamengo não tem, não. O couro come. Jogou bem, elogia e tal. Perdeu o gol, jogou mal, deixou a desejar, vai ser questionado. E ontem, o Flamengo teve volume, mas o jogar bem consiste em você concluir a obra. Concluir a obra é, se você domina e tem tanta chance, fazer o gol. E ontem não fizeram o gol. Quem jogou bem para valer ontem foi o Léo Jardim. Esse jogou muito bem. O Pedro também, que entrou poucos minutos, volta de uma grave lesão e consegue em pouco tempo ser mais perigoso do que todos eles juntos. Impressionante. Porque a cabeçada dele, como destacou aqui o Bruno, uma defesa espetacular do Léo Jardim, ele está no meio de 2 zagueiros e consegue cabecear, desviar com uma precisão e o goleiro vai buscar lá embaixo. É um dos lances mais bonitos, de fato, desse Campeonato Brasileiro e da temporada.
Sobre o Flamengo, criar muita chance é uma coisa extremamente positiva. Eu acho que a partir do momento que você cria tantas oportunidades, é muito positivo. É isso que a gente cobra no futebol, times que criam oportunidades. A gente costuma ver jogos aí onde os goleiros ficam assistindo o jogo, né? Um chute de cada lado, primeiro chute aos 40 do segundo tempo. Então, acho que isso é uma coisa que deve ser enaltecida com relação ao trabalho do Felipe Luiz. Tem que melhorar a finalização? Tem. Agora, não se espere muita melhora, porque cada vez haverá menos tempo para treinamento, para aquele treinamento básico, treinamento de finalização, treinamento técnico, uma coisa bem técnica, é muito difícil de ser feita, porque o calendário vai ficar cada vez pior. Então, eu vejo assim, o trabalho tem que ser questionado, claro, cada vez vai ser mais questionado, há uma exigência muito alta no Flamengo, mas me parece bem natural que o time caia de produção num determinado momento. E acho muito positivo o fato de estar criando oportunidades. O Flamengo está fazendo um futebol que vale a pena ser assistido, embora ontem pudesse sair com a vitória. Sem dúvida poderia, mas há de se destacar o que fez o Léo Jardim. Realmente ele foi convocado para a seleção um tempo atrás, não lembro quem foi o técnico que o convocou, e foi até, né, acho que foi o Dorival, né? Foi o Dorival, sim. Criou-se, o Léo Jardim e tal, mas realmente ele tinha feito uma grande partida no Campeonato Carioca. Do Nova Iguaçu. Convocado por causa do Nova Iguaçu ontem foi contra o Flamengo. Quer dizer, ele é um goleiro que merece ser olhado com bastante respeito. Eu acho positivo, o Pilhado, olhando pelo lado, o fato do Flamengo estar jogando um futebol agradável, futebol bom de se ver. Vamos ouvir aí os elogios do Felipe Luiz para o Pedro, que disse que é o tipo de jogador que o time tem que jogar para ele. Olha a moral que o Felipe Luiz deu para o Pedro. E lembrando, hein, gente? Eu já usei o exemplo do Pedro algumas vezes para falar do Neymar e eu repito. Ontem a Lívia, minha esposa, estava me mostrando uma reportagem onde mostrava que o Pedro montou um departamento médico na casa dele, gente. Na casa dele, o Pedro montou um departamento médico. Então, vamos lá. O Pedro tem que ser reconhecido, porque quando a gente critica o Neymar de não se focar na recuperação, é por causa disso. Enquanto o Neymar foi pro carnaval machucado, enquanto o Neymar foi pro navio machucado, enquanto o Neymar foi pra liga, sei lá que liga que é, eu também não vou ficar falando o nome para fazer propaganda de liga, porque tá empresário dessa liga de futebol society, ele ia. O Pedro não tirou férias com o grupo do Flamengo, não tirou férias. O Pedro treinou, fez recuperação física durante todas as férias. O Pedro montou um departamento médico dentro da casa dele. Ou seja, não é à toa que o cara se recuperou com 7 meses de uma lesão que os médicos dão no mínimo 9 meses para se recuperar. E aí é o que eu falo. Ai, pilhado, mas o Neymar, ele ir pro carnaval não altera nada. Ele tá chutando bola no carnaval? Não, mas ele não tá. Ele não está se recuperando, ele não está dormindo cedo, ele não está se alimentando da melhor forma, ele está em pé o tempo todo. Gente, é claro que faz diferença, principalmente para um jogador de 34 anos que fica mais lesionado do que joga. Então, o Pedro é uma lição disso. Enquanto o Neymar hoje em dia ficou 1 ano para se recuperar de uma lesão séria, o Pedro ficou 7 meses. E a lesão é tão séria quanto. Por quê? Porque o cara é muito focado. E aí tem que elogiar, pô. Um cara desse voltar 7 meses de uma lesão que ele tinha que voltar em 9, montando um departamento médico em casa, fazendo preparação física e recuperação durante as férias, aí a gente tem que tirar o chapéu. Vamos ouvir o que falou o Felipe Luiz sobre o Pedro. Sobre o Pedro, sempre que o melhor, o jogador determinante, o artilheiro, sei lá, a estrela do time está presente, o treinador ele tem que fazer o time girar em torno a isso, né? O Pedro tem um perfil diferente do Juninho, um perfil diferente do Bruno e do Plata. Ele tem, então minha função é adaptar esse estilo dele, fazer outros mecanismos para que ele não precise fazer os mesmos movimentos que o Bruno ou que o Juninho, e que os outros jogadores façam, para dar mais tempo para ele, para a gente poder explorar o que ele tem de melhor. A partir do momento que ele esteja no nível do jeito que ele estava antes de machucar, obviamente que o time vai jogar para ele, né? Então é um processo. Agora são 7 meses sem jogar. Eu acho que foi o 3º jogo que ele acabou de entrar. Hoje entrou também acho que 30 minutos. É bom que ele vá somando minutos, vá, né, se adaptando à equipe, se adaptando ao modelo,
e depois não tenho dúvida que conforme forem passando os minutos ele nos vai entregar muito. Ô Flávio Prado, é o típico jogador que tem que jogar para ele mesmo, né? Porque joga muito o Pedro e é de dar muita pena, né? Porque quando ele estava na melhor fase da sua carreira, uma média de gols impecável no ano passado, ele teve essa lesão gravíssima na seleção brasileira. Ele é o cara que faz gol. O cara que faz gol resolve. É o cara que vai resolver a vida de todo mundo. A gente está cobrando aqui exatamente a falta de gols do Flamengo, né? 17 finalizações e não fez gol. O cara que faz gol, sim, tem que jogar em função. E o Pedro é um jogador especial, um jogador diferente. Sou muito fã dele, gosto muito dele. Mas realmente a gente fica... Eu tenho muita cisma com esse negócio de volta mais rápida de jogador. Eu torço demais para que o Pedro não tenha problemas, mas eu tenho muito receio de antecipar a volta de jogador, independentemente de como tenha sido feita a recuperação. Eu tenho muito receio porque o corpo humano ele precisa de um tempo normal. Tomara que esteja tudo bem com ele mesmo. Eu torço muito por ele, acho que é bem legal para o futebol brasileiro ter um cara como o Pedro em campo, mas confesso que eu tenho muito receio. Eu não queimaria etapas, não. Bruno. O Pedro é um ótimo centroavante, um jogador que faz gol com frequência. Não é fácil se pegar a média dos últimos anos aqui no Brasil. São poucos atletas que chegam a 30 gols. Não é uma coisa tão fácil assim. Ano passado o Yuri Alberto conseguiu chegar também, né? O Pedro abriu muita vantagem numa artilharia geral. Depois, quando ele se machucou, o Yuri Alberto cresceu e chegou a isso, que não é fácil, mas o Pedro é um centroavante que tem todas as características de um bom centroavante. É um jogador que é inteligente para jogar, ele consegue interagir com os outros jogadores, ele não é só um finalizador, ele, claro, não é um cara tão rápido para sair, para articular, ele não é um armador, ele não tem toda essa habilidade, mas ele sabe jogar, não é um cara que você vai jogar a bola nele e o lance vai morrer se ele não finalizar. Ele sabe jogar, então é um centroavante muito bom, que, claro, estando na sua melhor forma, ele é fundamental para o Flamengo. Ele é um cara que vai melhorar o desempenho ofensivo do Flamengo e é jogador para pensar em Copa do Mundo em 2026. Esteve no Catar em 2022 e é um cara que com certeza pensa em Copa do Mundo.